Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende em que parte do mundo que você está. O meu nome é Elia Wagmacher e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus podcast. Deus deseja que você conheça a origem do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida espiritual está completamente relacionada pelo que eu conheço do Senhor Jesus. Eu te pergunto, o que você conhece sobre a origem do Senhor Jesus? Uma coisa é eu saber que o meu Deus, que o meu Senhor, Ele esteve aqui na terra, Ele fez milagres, Ele ressuscitou mortos, Ele é poderoso. Mas outra coisa é quando nós sabemos que o que aconteceu é que quando o pecado entrou lá na criação, lá no Éden, então Deus prometeu que Ele enviaria aquele que iria ferir a cabeça de Satanás. E durante todo o Velho Testamento, nós vemos os profetas profetizando e apontando para o Messias. E quem é esse Messias? É esse mesmo que chega na humanidade no Novo Testamento e segue fazendo milagres, fazendo prodígios, ensinando aos seus discípulos e que morreu, ressuscitou e um dia retornará para nos buscar. Quanto mais aumenta o leque de conhecimento que nós temos sobre o Senhor Jesus, maior é o leque de vida espiritual, de intimidade com Ele e de alcance do Espírito Santo dentro de nós. Se nós conhecemos Jesus desse tanto, a nossa vida espiritual vai ser desse tanto. Mas se nós conhecemos a Jesus profundamente, então a nossa vida espiritual será muito mais profunda, será muito mais rica, será muito mais cheia da presença dele. Então fica aqui comigo. Se você nunca estudou sobre a genealogia de Jesus, ou se você já estudou, eu convido a você ficar aqui comigo, que você vai descobrir hoje por que a genealogia de Jesus é importante para mim e para você. Então, por que a genealogia de Jesus é relevante para nós? Porque ela prova o cumprimento das profecias do Velho Testamento. A genealogia mostra que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por quê? Se nós afirmarmos que Jesus é somente Deus, ele não pode, como Deus, levar os nossos pecados da cruz do Calvário. Mas como ele é 100% homem, então ele pode ser o nosso substituto à mesma altura que nós somos como seres humanos. E o que aconteceu? Deus prometeu a Abraão que um descendente dele, ou que da descendência dele, viria aquele que seria o Messias e o Salvador da humanidade. Isso está em Gênesis 22, 18. E acontece que Deus também prometeu a Davi que um dos seus descendentes, ou que da sua linhagem, viria o Salvador da humanidade. Esse texto está em 2 Samuel 7,12. Assim, se Jesus não tivesse vindo da linhagem de Abraão e de Davi, dos dois, Jesus não poderia ser ou não seria o Messias. Então, o que acontece? Nós vamos estudar hoje o livro de Mateus, o capítulo 1, o primeiro capítulo do Novo Testamento. E o que acontece? Mateus está escrevendo para judeus. Então, o livro de Mateus é o livro mais judeu que nós temos nos evangelhos. Então, Mateus está aqui apontando a descendência e a linhagem de Jesus. Por quê? Porque os judeus, eles compreendiam aquela linhagem, eles sabiam quem era descendente de Davi, ele sabia quem era descendente de Abraão, e eles sabiam que desta descendência viria o Messias, viria o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Mateus coloca nessa genealogia aqui
apontando através desses recordes que Jesus nasceu da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão, assim como eles estavam esperando e aguardando. Do verso 1 ao verso 17 do capítulo 1 de Mateus, nós vemos Mateus mostrando Jesus como homem. E do versículo 18 ao versículo 25, Mateus mostra Jesus sendo Deus. Isso não é maravilhoso? Em um só capítulo, nós vemos aqui Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. A genealogia de Jesus também foi escrita por Lucas, só que Lucas não estava escrevendo para judeus, ele era gentil, ele estava escrevendo para todos nós, para toda a humanidade. E de lá, ele começa então escrevendo de Adão até Jesus. Por quê? Porque ele estava escrevendo de uma forma mais pluralizada, ele estava mostrando a descendência de Jesus indo até Adão. Então, nós vemos aqui em Mateus 1, não somente os recordes da linhagem de Jesus, mas Mateus nos mostra que Jesus é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver que quando eu compreendo que esse Jesus, que foi durante todo o Velho Testamento profetizado e esperado como o Messias que traria salvação, é esse mesmo Jesus que trouxe salvação à minha vida, à sua vida e que tem a salvação disponível para aquele que espera e que busca encontrar essa salvação. Então eu vou ler para você no capítulo 1 de Mateus, se você puder, pega a sua Bíblia. Eu vou ler do verso 18 a 19, que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. A primeira sentença que nós vemos aqui, que nós lemos, foi assim o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Essa frase, essa sentença é a principal coisa em toda a narrativa do capítulo 1 e do livro de Mateus. Foi assim que aconteceu o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Assim como Mateus apresenta o nascimento sobrenatural de Jesus, demonstrando sua qualificação como Messias de Israel. Ele mostra que Maria não poderia ter ficado grávida de um homem. Nós vimos aqui, lemos a palavra casamento, mas na verdade no original é a palavra noivado. Maria estava noiva de José e sem ter relações sexuais, Maria apareceu grávida. Mateus está mostrando que o sobrenatural, que Deus entrou na história da humanidade e através daquela jovem, aproximadamente 16 anos, então ele entrou naquele útero e ali ele se estabeleceu para que nascesse alguns meses depois. Então, o noivado, naquele momento da história, era considerado como casamento no sentido legal e no sentido de responsabilidade. Uma pessoa que estava noiva de outra era no mesmo nível de relacionamento de um casamento. A diferença é que eles ficavam noivos e daí durante um ano a noiva ia para a casa dos pais, eles não se viam e daí então eles iam fazer a preparação para o casamento e meditar sobre a seriedade do casamento e do que seria aquela relação. Então imagina a situação. José estava se preparando para casar com Maria, tendo um relacionamento completamente puro e agora Maria aparece grávida. José agora está com um grande problema nas suas mãos, naturalmente falando. Por quê? Porque a lei judaica, ela era realmente forte em relação ao sexo antes do matrimônio. Então José possuía 3 alternativas desse fato de Maria estar grávida de alguém que não era dele.
Da primeira, ele poderia, segundo a lei, essas seriam as possibilidades de José. Primeira, ele poderia expor Maria publicamente, o que resultaria em sua sentença de morte por apedrejamento. Se José expusesse Maria publicamente, ela seria apedrejada e morreria, segundo a lei. Isso é uma determinação da lei que está em Deuteronômio 22, o verso 23 e o 24. Outra possibilidade que José poderia fazer, ele poderia dar um divórcio privado de acordo com a lei de Deus, que está em Deuteronômio 24, o verso 1. Ele poderia simplesmente acabar o relacionamento com Maria, dar esse divórcio para ela, embora não estariam casados ainda, mas a lei permitia que, se o homem casasse com a mulher, tivesse noivado de uma mulher e ele encontrasse alguma falta, alguma coisa que ele não se agradasse, então ele poderia devolver essa mulher, dando um tipo de divórcio. A terceira coisa, ele poderia ficar com Maria, se casar com ela, o que colocaria ele na posição de quebrar a lei de acordo com a lei judaica. Está em Levítico 20, verso 10, que quem casasse com uma mulher adúltera deveria ser executado. Então, para todas as formas, José estava numa situação complicada, segundo a lei. Então, o que José fez? Ele, sendo então um homem justo ou correto perante a lei, ele optou pela posição número 2, que seria anular esse relacionamento, esse noivado com Maria. Então, no verso 19, nós vimos que era legalizado naquele momento se ele acabasse esse relacionamento com Maria. E qual seria a sua opção se você estivesse no lugar de José? Qual seria a sua opção? José, ele procurou proteger Maria, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Ele usou de bondade, ele preferiu então separar de Maria e acabando esse relacionamento. Mas vamos ver o que acontece quando José está meditando isso no seu coração e formulando o que ele iria fazer com esse problema que ele estava à mão. Então o anjo do Senhor, enviado do Senhor, vem e se apresenta a José. Vamos ler então o verso 20 e 21 do capítulo 1 de Mateus, que diz assim: Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o anjo aparece a José em sonho. O anjo apareceu a José e chamou José, filho de Davi. Então, quando o anjo chama José, filho de Davi, ele está conectando José e automaticamente conectando a descendência de Jesus ao rei Davi. Nós sabemos que todo rei, ele chega ao trono através de uma linhagem de reis. Então aqui, Mateus está apontando para nós que Jesus, ele era esse descendente que possuía o direito de ser o próximo rei de Israel, porque ele era descendente do rei Davi. Então José optou pela opção 3 depois de ele receber essa palavra do anjo. Qual seria a opção 3 que nós já falamos aqui? Ele então se casaria com Maria, assumindo esse risco de se casar com uma mulher que estava grávida de um filho que não era dele. Mas o anjo o disse: não temas, porque ela está grávida por um propósito, por um trabalho do Espírito Santo. E então o anjo recomendou a José que colocasse o nome dessa criança que estava no ventre de Maria de Jesus. Porque a palavra Jesus, assim como Josué, quer dizer: ele salvará a humanidade dos seus pecados. Ou seja, Jeová salva ou Jeová é a salvação. Então o nome Cristo, que é do grego Christos, é equivalente ao hebraico Messias. Esse é o seu título, esse é o seu nome oficial, Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar. Mas salvar de quê? Talvez você se pergunte, mas ele veio para me salvar de quê? Salvar da pobreza? Salvar da doença? Salvar da opressão política? Não.
ele veio para nos salvar de nossos pecados, porque em nossos pecados nós jamais poderemos ver Deus. Então, vamos ver agora que isso que Mateus está mostrando aqui sobre o nascimento de Jesus é principalmente uma prova de que o nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias de todos os profetas do Velho Testamento. Então, no verso 22 e 23, continuando aqui no capítulo 1, nós lemos assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe pôs o nome Jesus. Mateus, no verso 22, ele usa a frase o que o Senhor dissera pelos profetas, para mostrar que o nascimento de Jesus era o cumprimento das profecias e era aquele que gerações após gerações haviam buscado e esperado. O próprio Davi, ele desejou ardentemente esse dia onde o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, chegaria na terra. Mateus usa essa frase, que é o cumprimento da profecia no Velho Testamento. Ele diz isso por 10 vezes aqui nesse livro. E aqui ele usa Isaías 7,14 como a profecia do nascimento através de uma virgem sendo cumprida. Imagina isso! Desde o Éden, por centenas e centenas e centenas de anos, gerações após gerações, continuavam profetizando e continuavam esperando a chegada do Messias, a chegada do Salvador. Você pode imaginar o que é uma vida e uma geração sem a perspectiva de salvação, sem a possibilidade de salvação? Então eles aguardavam essa promessa ser cumprida, essa palavra que Deus deu desde lá do Éden, quando o pecado entrou na humanidade. Eles aguardavam o Salvador. Eles aguardavam aquele que tiraria o pecado da humanidade. E nesse momento na história, Mateus escreve para os judeus, dizendo: este é aquele a quem vocês esperavam. Este é aquele que vocês ouviam nas profecias e desejavam em seus corações que ele chegasse. Essa é a chegada do Rei Jesus. O nome Emanuel significa Deus conosco. Esse nome descreve quem ele era quando estava na terra. Deus conosco. Mateus pôde presenciar o que era isto. Deus conosco. Jesus encarnado. E no verso 20 do capítulo 28, o último texto, o último versículo, nós vemos Jesus dizer: estou com vocês até a consumação do século. Ou seja, do começo ao fim do livro de Mateus, ele apontou para nós que Jesus é o Deus Emanuel, que está com você e que está comigo. E é impressionante nós observarmos aqui o coração de obediência de José. Ele meditou na situação, ele estava preocupado na situação, mas quando ele ouviu o anjo falar com ele, ele obedeceu. Vamos ver o que diz o verso 24 e o verso 25, que diz assim: mas ao acordar, como nós acabamos de ler aqui, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Que coisa maravilhosa é nós vermos como ele obedeceu. Ele era um homem de fé e obediência, porque ele creu na mensagem do anjo e ele obedeceu a palavra que Deus enviou para ele através desse anjo. Ele tomou Maria como a sua esposa, casou com Maria e ele preservou Maria virgem até o nascimento do Senhor Jesus. Ele não teve
relação sexual com Maria até que Jesus nascesse. E então ele deu o nome do bebê de Jesus, exatamente como o anjo havia ordenado. Em João 2,12, bem como em vários textos na Bíblia, nós vemos que Jesus teve outros irmãos. Assim, não existe base bíblica para nós afirmarmos a perpetuação da virgindade de Maria. O Credo dos Apóstolos, no século II depois de Cristo, dizia assim: eu creio no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo e nascido de uma virgem. 2022, nós seguimos crendo e declarando essa mesma fé do Credo dos Apóstolos do século II depois de Cristo. Mateus enfatiza para nós aqui o Deus Emanuel. Por um bom período em minha vida, eu fui bastante torturada pelo problema da solidão. Eu não sei se você sofre ou já sofreu de solidão, mas é bem cruel sentir solidão na nossa vida. Isso não tem a ver com nós termos pessoas ao nosso derredor, com nós estarmos convivendo com pessoas. A solidão, ela nos separa para um lugar onde você fica absolutamente sozinho. Mas um dia eu compreendi que por causa de Jesus, porque Ele é o Deus Emanuel, eu compreendi que eu não precisava mais estar só. E naquele dia, eu convidei que Ele viesse morar na minha vida. E a partir daquele dia, eu nunca mais me senti uma pessoa sozinha. É grande, é poderoso. Você consegue imaginar o que é ter o Deus Todo-Poderoso, Todo-Soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus que tem os planetas na palma de suas mãos? Esse mesmo Deus, Ele está conosco do nosso lado. Mas se Deus estiver do nosso lado, nós sentiremos a alegria da sua presença. Não quer dizer que nossos problemas todos serão resolvidos, não quer dizer que nós não passaremos por tristezas ou angústias, mas quando passarmos, nós teremos essa convicção de que a presença dele em nós é absolutamente tudo de que nós necessitamos. Mas algumas vezes, Deus não pode habitar conosco. Algumas vezes, por mais que Jesus veio e Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou para que nós tivéssemos essa presença dEle conosco, para que nós tivéssemos esse relacionamento conosco, muitas vezes Ele não pode habitar em nosso coração, porque o nosso coração está cheio de mágoas, cheio de tristezas, cheio de ingratidão, cheio de ofensas, cheio de invejas. Então ele apontou para nós o caminho do arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para Ele, tendo como nosso único Senhor e Salvador, então a sua presença, esse Deus Emanuel, passa a morar dentro de nós e nós nunca mais nos sentiremos sozinhos. Obrigada, meu Deus, por ter enviado um Salvador. Obrigada por ter enviado Jesus para salvar a humanidade e para nos salvar dos nossos pecados e das nossas trevas e da nossa perdição eterna e nos salvar para uma nova vida e nos salvar eternamente. Nessa tarde nós somos gratos a Ti e nós somos gratos pelo Senhor ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigada por ter entrado na história da humanidade e mudado o destino daqueles que Te aceitam como Senhor e Salvador. Oh Deus, eu oro por esta pessoa que está me ouvindo agora no YouTube, nas plataformas de podcast. Deus, que o Senhor toque esse coração
com a tua presença, e que nesses dias de Natal, onde as pessoas sentem tão sozinhas, algumas pessoas se sentem tão solitárias, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor se revele a esse meu ouvinte e ele ou ela possa sentir o Deus Emanuel, o Deus presente em sua vida e em sua casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por você estar aqui comigo até o final desse estudo bíblico. Eu quero te convidar a você clicar aí nas notificações para que você seja notificado do nosso próximo estudo bíblico. Se você gostaria de receber a nossa comunicação quase que diária lá no Facebook ou Instagram, é só se inscrever que vai ser uma alegria ter você caminhando conosco nessa caminhada de fé para conhecermos ao Senhor Jesus. Se essa palavra abençoou o seu coração, clica aí e compartilha nos seus grupos ou para a sua família. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Obrigada.